Vamos lá então, gente, para a resolução de exercícios da semana 3 do PET 3, né? Transgênese. Então vamos lá, começando aqui com a questão número 1, questão do Enem 2020. Em 2012, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, divulgou sua intenção de trabalhar na clonagem de espécies ameaçadas de extinção no Brasil, como é o caso do lobo-guará, da onça-pintada e do veado-catingueiro. Para tal, células desses animais serão coletadas e mantidas em bancos de germoplasma para posterior uso. Dessas células seriam retirados os núcleos e inseridos em óvulos anucleados. Após o desenvolvimento inicial in vitro, os embriões seriam transferidos para úteros de fêmeas da mesma espécie. Com a técnica da clonagem, espera-se contribuir para a conservação da fauna do Cerrado, e se der certo, essa aplicação pode expandir-se para outros biomas brasileiros. A limitação dessa técnica no que se refere à conservação de espécies é que ela, aí tem alternativas, né? Letra A, gera clones haploides inférteis. B, aumenta a possibilidade de mutantes, leva a uma diminuição de variabilidade genética, acarreta numa perda completa de variedade fenotípica, amplia o número de indivíduos sem capacidade de realizar diferenciação celular. Vamos lá para a resposta, então. A resolução, a alternativa certa é a letra C, leva a uma diminuição da variabilidade genética. Por que a C? Os indivíduos produzidos a partir da técnica de clonagem, que foi explicada na questão, serão idênticos aos doadores de célula. Então, vai levar a uma diminuição da variabilidade genética devido a essa técnica de clonagem fazer com que os indivíduos sejam idênticos aos doadores de células. Questão número 2, Enem 2020. Instituições acadêmicas e de pesquisa no mundo estão inserindo genes e genomas de plantas que possam codificar produtos de interesse farmacológico. No Brasil, está sendo desenvolvida uma variedade de soja com um vilicida ou microbicida capaz de prevenir a contaminação pelo vírus causador da AIDS. Essa leguminosa está sendo induzida a produzir a enzima cianovirina N, que tem eficiência comprovada contra o vírus. A técnica para gerar essa leguminosa é um exemplo de as questões, né? É um exemplo de hibridismo, transgenia, conjugação, terapia gênica ou melhoramento genético. Resolução, alternativa B, transgenia, pois ocorre a inserção de um gene de fora da soja para que ela produza a enzima, que fornece proteção contra o vírus. Alternativa 3, questão número 3, FUVEST 2020. Um paciente com câncer sanguíneo, linfoma e infectado por HIV fez quimioterapia e recebeu um transplante de células-tronco da medula óssea de um doador resistente ao HIV. Como resultado, tanto o câncer como o HIV retroagiram nesse paciente. O receptor mais usado pelo HIV para entrar nas células do corpo é o CCR5. Um pequeno número de pessoas resistentes ao HIV tem duas cópias mutadas do gene do receptor CCR5. Isso significa que o vírus não pode penetrar nas células sanguíneas do corpo que costumam ser infectadas. O paciente recebeu células-tronco da medula óssea de um doador que tem essa mutação genética específica, o que fez com que também ficasse resistente ao HIV. A terapia celular a que o texto se refere é. Aí vamos lá então, resolução. Alternativa B. Então, a terapia celular ao que o texto se refere é a, é a letra B, né, que possibilitou a produção pelas células sanguíneas do paciente após o transplante de receptores CCR5, aos quais o HIV não se liga. Por quê? Com a realização do transplante, as células sanguíneas deste paciente passaram a produzir receptores CCR5, quais o vírus HIV não se liga. Questão número 4, o EL de 2009. Observe a charge a seguir e responda à questão, com base nos conhecimentos sobre biotecnologia. Considere as afirmativas. Então, aqui primeiro na charge, né? É o carinha falando aceito transgênicos. Aí, através dessa charge, tem as opções aqui, né? A1. Na biotecnologia aplicada, os organismos transgênicos, como por exemplo bactérias, fungos, plantas e animais geneticamente melhorados, podem funcionar para a produção de proteínas ou para propósitos industriais. Organismos transgênicos caracterizam-se pela capacidade de produzir em grandes quantidades a proteína desejada, sem comprometer o funcionamento normal de suas células, e de transferir essa capacidade para a geração seguinte. O melhoramento genético clássico consiste na transferência do material genético de um organismo para outro, permitindo que as alterações no genoma sejam possíveis. Já a engenharia genética mistura todo o conjunto de genes em combinações aleatórias por meio de cruzamentos. A engenharia genética compreende a manipulação direta do material genético das células, sendo que o gene de qualquer organismo pode ser isolado e transferido para o genoma de qualquer outro ser vivo, por mais divergentes que estes seres estejam na escala evolutiva.
Então aqui questão número 4. Aí tem que saber quais estão corretas, né? Então, a correta alternativa D, pois somente as afirmativas 1, 2 e 4 são corretas. Por quê? Os organismos transgênicos eles são modificados geneticamente para favorecer boas características. Isso ocorre através da tecnologia de DNA ou RNA recombinante, o que fornece a produção de proteínas que antes não eram vistas nos organismos. Questão número 5, né? Penúltima. Enem de 2013. A estratégia de obtenção de plantas transgênicas pela inserção de transgênios em cloroplastos, em substituição à metodologia clássica de inserção do transgênio no núcleo da célula hospedeira, resultou no aumento quantitativo da produção de proteínas recombinantes com diversas finalidades biotecnológicas. O mesmo tipo de estratégia poderia ser utilizado para produzir proteínas recombinantes em células de organismos eucarióticos, não fotossintetizantes, como as leveduras, que são usadas para a produção comercial de várias proteínas recombinantes que podem ser cultivadas em grandes fermentadores. Considerando a estratégia metodológica descrita, qual organela celular poderia ser utilizada para a inserção de transgenes em leveduras? Lisossomo, mitocôndria, peroxissomo, complexo golgiense, retículo endoplasmático. Então, é a mitocôndria. Por quê? Pois dentre todas, a única que apresenta DNA é a mitocôndria. E o DNA é fundamental na ciência de proteínas, que são importantes na técnica de transgenia. Indo para a última questão, né, de número 6, Enem 2014. Em um laboratório de genética experimental, observou-se que determinada bactéria continha um gene que conferia resistência a pragas específicas de plantas. Em vista disso, os pesquisadores procederam de acordo com a figura. Então, tá aí a figura. Bactéria primeiro, depois isolamento do DNA bacteriano, depois clonagem do DNA, extinção do gene de interesse, fabricação do gene, inserção do gene nas células da planta e, por fim, a planta. Então, do ponto de vista biotecnológico, como a planta representada na figura é classificada? Ela é um clone, ela é híbrida, mutante, adaptada ou transgênica? Então, a resolução ela é uma transgênica, alternativa E, porque a técnica utilizada na imagem é a técnica de transgenia, porque é possível observar que a planta vai receber o DNA de outro indivíduo e passa a expressar esse novo gene, que foi de outro indivíduo. Então, é uma transgenia. É isso então, gente. Essas foram as questões da semana 3 do PET 3. São 6 questões, né? Foi um pouquinho mais longo, mas espero que ajude. E é isso, até a próxima aula.